Olá, meu nome é Juliana Freitas e eu sou graduada em Engenharia de Produção. E hoje eu vou falar para vocês sobre a propagação de calor, que no caso é a condução térmica. A condução térmica, também chamada de difusão térmica, é um tipo de propagação de calor que acontece no meio material decorrente das agitações das moléculas. Ou seja, se eu tenho uma molécula pouco agitada, uma mais ou menos e outra muito agitada, essa muito agitada vai se incumbir de passar a agitação para as outras, ficando iguais. Com o aumento da temperatura de um corpo sólido, seja por aquecimento ou por contato com outro corpo, a energia cinética também aumenta. Isso resulta na maior agitação das moléculas, como eu tinha falado antes. Lembrando que calor é a troca de energia que ocorre entre dois corpos, assim, para se atingir o equilíbrio térmico à mesma temperatura que as moléculas têm que atingir, então elas passam esse equilíbrio térmico uma para a outra, igual eu disse, o corpo mais quente aquece o corpo mais frio, através da transferência de energia térmica. A condução térmica depende do material utilizado, visto que alguns conduzem mais energia térmica que outros. Então, nós temos aí os isolantes térmicos, né? E os propagadores de calor, né? Então, como o próprio nome indica, um isolante térmico, ele isola a passagem de calor. E os mais utilizados são plásticos, madeira, borracha, lã, isopor, dentre outros. Um exemplo desse isolante que nós temos é a panela, que é de alumínio, né? Mas o cabo da panela, normalmente, ela é de madeira, né? Para isolar esse calor, para não se passar para o cabo, no caso. Por sua vez, os condutores térmicos, eles facilitam a passagem de calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. O condutor térmico mais comum é o metal. O mais comum, mais utilizado no mercado hoje é o metal, só que existe outros condutores bons, né? Que no caso é o ouro, o alumínio, a prata também. O fluxo de calor sempre ocorre a partir de uma região de maior temperatura para uma região de baixa temperatura e atua no sentido de equalizar as diferenças de temperatura. Como eu disse sobre as moléculas, se aquela que está com mais temperaturas, ela fica responsável de passar essa temperatura para as outras moléculas, até equalizar, até igualar essa temperatura. Genericamente, a propagação de calor por condução ocorre através de choque entre suas partículas integrantes ou intercâmbios energéticos dos átomos, moléculas e elétrons. A condução térmica pode ser interpretada como a transmissão passo a passo de agitação térmica. Um átomo transfere parte da sua energia cinética ao átomo vizinho. A condução térmica ocorre em todas as formas de materiais, sólidos, líquidos, gasosos. A condução é maior nos sólidos. Por quê? Porque a rede de relações entre os átomos contribui para a transferência de energia entre eles por vibrações. Condutividade térmica, segundo Kirch e Bohr, que são alguns especialistas em termologia, é a propriedade física característica de cada material sólido, líquido ou gasoso, que indica a quantidade de calor que fluirá por ele, por uma unidade de tempo através de uma unidade de área, quando o gradiente de temperatura for unitário. Já Moraes Júnior, que também é outro autor que estuda termologia, define que os materiais que apresentam alta condutividade térmica, como os metais, são chamados condutores de calor, enquanto que os materiais de baixa condutibilidade térmica, como o ar e o plástico, são considerados isolantes. A maioria dos dados de condutividade térmica encontrados em livros e manuais se refere a materiais homogêneos e Bom, não tem como falarmos de condução térmica sem falar da lei de Fourier, né? Que essa lei ela estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional à temperatura. Quando estudamos a transmissão de calor por condução, percebemos que o processo de transferência de calor ocorre através do material por troca de energia entre as partículas próximas. Vou agora
Agora eu vou apresentar para vocês a lei que rege a condução térmica, que é conhecida como a Lei de Fourier, e ela recebeu esse nome em homenagem ao cientista que primeiro estudou detalhadamente a transmissão de calor por condução. Matematicamente, o fluxo de calor nada mais é do que o quociente de calor transmitido de uma face para outra no intervalo de temperatura. Também temos uma constante que depende do material e é denominada condutividade térmica do material. O valor desse coeficiente é elevado para os bons condutores e é baixo para os maus condutores, conhecidos como os isolantes térmicos. Temos, vou explicar para vocês através de um exemplo essa lei. Por exemplo, a gente tem uma barra metálica ligada a dois recipientes. Nós temos água em ebulição e no outro nós temos uma mistura de água com gelo, por exemplo. E a gente vai observar que essa temperatura ela vai variar linearmente através dessa barra. Por quê? Porque o fluxo de calor dessa barra é proporcional à sua área.